Fazia 8 meses que não chovia em Santa Esperança. O açude secou primeiro. Depois vieram as plantações queimadas, o gado magro, as contas atrasadas. O sol não dava trégua. Todos os dias nascia impiedoso, como se quisesse provar que ali quem mandava era ele. E o céu permanecia limpo demais, azul demais, como uma promessa que nunca se cumpre. No começo, diziam que era só atraso de inverno. Depois começaram a olhar o horizonte com menos confiança. As conversas na praça mudaram de tom. Já não se falava em colheita, mas em dívida. Não se falava em plantar, mas em vender o pouco que restava. Alguns pensaram em ir embora. Outros fingiam que ainda havia tempo. O problema não era apenas a falta de água. Era o silêncio. Nenhuma nuvem surgindo ao longe. Nenhum trovão quebrando o ar quente. Nenhum sinal de mudança. Quando o céu não responde por tempo demais, a dúvida começa a ocupar espaço dentro das pessoas. E a dúvida é mais perigosa que a seca. Porque quando a terra racha, ainda se pode tentar plantar de novo. Mas quando a fé começa a rachar, o que se planta no lugar? Naquela cidade pequena, ninguém dizia em voz alta, mas todos sentiam que algo estava prestes a quebrar de vez. Foi então que o sino da igreja tocou fora de hora. Não era missa. Não era aviso comum, era convocação. E, sem saber, aquela cidade que já não conseguia mover o céu teria que decidir se ainda conseguia mover a própria esperança. Santa Esperança era pequena demais para esconder qualquer problema. Quando o açude começou a baixar, todo mundo percebeu. Quando a água virou lama, o comentário correu pelas ruas de barro. E quando a lama secou completamente, não havia mais como fingir que era só uma fase ruim. As casas simples, espalhadas pela cidade, começaram a sentir o peso da seca de formas diferentes. Na cozinha, a água passou a ser medida em copos. No quintal, as plantas morreram uma por uma. Nos currais, o som do mugido ficou mais fraco. O calor parecia entrar pelas paredes e não sair mais. Seu Antônio observava tudo da varanda de casa. Aos 68 anos, ele já tinha enfrentado estiagens antes, mas nunca uma tão longa. Nunca uma que arrancasse não só a colheita, mas também a tranquilidade do povo. Acordava às 4 da manhã por hábito, mesmo sem roça para cuidar. Sentava na cadeira de madeira e encarava o horizonte vazio. Ele não era homem de reclamar. Aprendeu desde cedo que a terra exige paciência. Mas naquele ano, a paciência parecia não ser suficiente. A pequena plantação de milho se perdeu antes de crescer. O feijão secou ainda no talo. Restava uma vaca magra e poucas economias guardadas. O que mais doía, porém, não era o prejuízo. Era o olhar dos netos perguntando quando tudo voltaria ao normal. Seu Antônio não tinha resposta. E foi nesse cenário, de silêncio, calor e incerteza, que a cidade começou a perceber que talvez precisasse de algo maior do que esforço para sobreviver. Naquela semana, 3 famílias partiram. Caminhonetes carregadas às pressas, colchões amarrados no teto, despedidas curtas demais para não doer. Ninguém julgou, mas ninguém aplaudiu. Ir embora não era coragem, era necessidade. Na praça, os homens faziam contas que não fechavam. Dívida no banco, no mercadinho, na conta d'água. O caminhão-pipa vinha, e quando vinha, não dava para todos. As mulheres mantinham a rotina como podiam, mas até a rotina estava seca. O bar fechava mais cedo. O riso era raro. Seu Antônio evitava as rodas mais pessimistas. Sabia que o desânimo é contagioso. Tinha medo de que, se ouvisse demais, começasse também a duvidar. E duvidar era o primeiro passo para desistir. Foi numa sexta-feira pesada que o sino da igreja tocou fora de hora. Não era missa. Não era funeral. Era chamado. As portas se abriram, e a cidade caminhou até a praça. O padre Miguel subiu os degraus da igreja, a batina colada ao corpo pelo suor. Vamos fazer uma romaria até a capela do alto do morro, disse. Vamos pedir chuva. Silêncio. Alguns abaixaram a cabeça. Outros cruzaram os braços. Mas ninguém foi embora. Porque quando se chega ao limite, até o improvável parece possível. Naquela noite, o calor era o mesmo, mas o peso era diferente. A cidade tinha decidido caminhar, agora cada um precisava decidir até onde iria. Seu Antônio não contou para ninguém, mas fez uma promessa e subiria descalço até a capela e,
se a chuva viesse, dividiria a primeira colheita com quem tivesse menos que ele. Não era promessa para aparecer. Era acordo silencioso entre ele e o céu. No domingo, antes do sol nascer, Santa Esperança já estava de pé. Homens de chapéu de palha, mulheres com terços nas mãos, crianças quietas demais. A subida sempre foi difícil, mas naquele dia parecia mais longa. O chão queimava. Alguns murmuravam dúvidas. E se não adiantar? Sussurrou alguém. Seu Antônio sentia os pés arderem, mas continuava. Voltar seria pior. Cada passo levantava poeira. Cada oração era um fio esticado entre o desespero e a esperança. No topo do morro, o céu ainda estava limpo. Azul. Seco. Indiferente. O padre começou a rezar. Alguns choraram, outros fecharam os olhos. E foi no meio da oração que o vento mudou. Não foi um milagre barulhento. Primeiro, uma brisa diferente. Depois, uma gota tímida na testa de seu Antônio. Ele não abriu os olhos na hora, quis ter certeza. Veio e outra. O céu escureceu como quem finalmente decide responder. O trovão soou distante, e então a chuva caiu, e não forte, não violenta, mas constante. As pessoas riam e choravam ao mesmo tempo. Alguns ajoelharam na lama que começava a se formar, outros abraçavam desconhecidos. A terra bebia, e junto com ela, a cidade respirava. A chuva durou pouco mais de uma hora, mas foi suficiente para molhar o solo e reacender algo que estava quase apagado. Naquela noite, Santa Esperança dormiu diferente. Não porque a seca tivesse acabado, mas porque a fé tinha resistido. Nos dias seguintes, ninguém falou em ir embora. Algo tinha mudado, e não no céu, mas nas pessoas. Seu Antônio voltou a plantar. Não sozinho. Os vizinhos ajudaram. O jovem que pensava partir decidiu ficar. Dona Lourdes dividiu sementes guardadas há anos. A cidade começou a se reconstruir como quem aprende de novo a confiar. A chuva ainda era incerta. O futuro também, mas agora havia comunidade. Meses depois, a primeira colheita saiu, em pequena, mas real. Como prometido, seu Antônio dividiu parte dela com quem precisava. Sem discurso, sem plateia. Porque no sertão, a fé não é espetáculo. É resistência. É permanecer quando tudo diz para ir embora. Em Santa Esperança, o verdadeiro milagre não foi apenas a água que caiu do céu, mas a decisão de caminhar mesmo quando ele parecia fechado. Se essa história encontrou você em um tempo difícil, talvez seja porque ainda existe dentro de você algo disposto a dar mais um passo, e mesmo sob o sol mais duro, mesmo diante do horizonte vazio, e acreditando que, às vezes, a chuva começa na coragem de continuar.